Olá, meus pequenos filósofos! Mais uma vez a Dona Filó está aqui, junto com a sua mala cheia de histórias incríveis, para podermos pensar sobre o pensar, para podermos filosofar. Porque, como vocês sabem, a Dona Filó adora filosofia e ama muito esses pequenos filósofos. E com as suas histórias e com a sua mala mágica, ela quer trazer para vocês um momento de reflexão, um momento de observação, um momento de investigação, o momento da nossa semana que nós paramos para refletir e para investigar sobre como é o pensar, já que a filosofia é a arte de perguntar, é a arte de observar, que na verdade faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes nós nem paramos para refletir. E hoje a Dona Filó veio contar para vocês mais uma história, hein? Olha só, o menino que gostava de pássaros, da Isabel Munhoz Martins e do Bernardo Carvalho. O que será que essa história com esse pássaro lindo vai poder nos ajudar a pensar sobre o pensar? Porque, como vocês já sabem, nós não podemos sair, mas as palavras podem. Nós não podemos sair, mas as histórias podem. Então vamos lá para mais uma história, para juntos podermos investigar sobre o pensar. Essa história, o menino que gostava de pássaros, conta a história de um menino muito especial, o Ricardo. Logo que nasceu, o papai e a mamãe dele olhou para ele e falou: "Ah, Ricardo, como você nasceu num mundo complicado." Cresceu um pouquinho mais e o vovô e a vovó dele diziam assim: "Ah, Ricardo, esse mundo tá tão difícil. Tanto que estão acabando com o planeta, os rios já estão poluídos." Cresceu mais um pouquinho e foi para a escola, e lá na escola a professora já disse para ele: Ricardo, Ricardo, o mundo está tão complicado, ninguém cuida mais do mundo, Ricardo. As florestas estão queimando e os pássaros acabando." E o Ricardo cresceu então muito preocupado com esse mundo complicado. Como o Ricardo crescia nesse mundo complicado, o Ricardo sempre foi um menino diferente. Fazia tudo muito certo, economizava água, não jogava o todinho pela janela do carro, cuidava dos animais, sempre falava que era importante não jogar o plástico na rua porque ia para os mares. O Ricardo, já que vivia num mundo tão complicado, ele sempre procurou fazer a parte dele. E ele era um menino diferente dos outros, já que ele tinha uma grande preocupação: ajudar esse mundo que era uma grande confusão. Mas o tempo passou e nada mudou. Como nada mudou e o mundo continuou muito complicado, Ricardo desistiu. Vocês acreditam que o Ricardo desistiu de cuidar desse mundo complicado? Não apagava mais a luz do quarto quando saía. Não desligava o ar-condicionado. Foi passear com a avó dele e jogou o todinho pela janela do carro. Ia tomar banho e deixava o chuveiro ligado. E ele dizia assim: "Bom, se ninguém faz, eu também não vou fazer. O que adianta eu fazer se ninguém faz? Não vai mudar nada desse mundo tão complicado." Mas aí, num belo dia, com um sol bem ensolarado e com aquele calor danado, o vô do Ricardo convidou o Ricardo para fazer uma pescaria. "Vamos lá, Ricardo, na beira do rio, poder pescar um peixe, um porquinho." Quem aqui já foi pescar com o papai ou com o vovô e pegou um peixe? O Ricardo ficou muito animado. Pegou a sua vara de pesca, os seus apetrechos de pescaria e foi com o seu avô pescar. Quando chegou lá, aconteceu alguma coisa que ninguém esperava. Vocês acreditam que estava lá o Ricardo pescando na beira do rio, quando de repente ele viu passar bem pertinho dele
um pássaro bem grande com as asas azuis enorme voando ali perto na beira do rio, pescando um peixe. E aí na hora o Ricardo já perguntou pro vô dele: vô, o que é isso, vovô? E aí o vô dele respondeu: ah, Ricardo, é o guarda-rios. E o Ricardo: guarda-rios? Eu nunca ouvi falar desse pássaro. A minha professora nunca contou e comentou nada sobre esse pássaro. E ele ficou espantado, porque o pássaro, na verdade, ele tinha uma beleza que ele nunca tinha visto nada igual. E ele logo ficou encucado. E durante todo o dia, o Ricardo ficou com o guarda-peixes na cabeça, pensando, lembrando, imaginando qual será a história dele. Da onde será que ele veio? Como será que ele chegou até ali? Como é que ele faz para poder mergulhar e pegar o peixe lá no fundo do rio? E isso ficou no pensamento do Ricardo o dia todo. Quando chegou em casa, no final do dia, vocês não imaginam o que o Ricardo foi fazer. Foi correndo, pegou o celular da mãe dele e foi pesquisar sobre esse belo pássaro que era o guarda-rios. E vocês não imaginam o que ele descobriu. Ele descobriu que o guarda-rios tem muitos nomes, que existem mais de 60 espécies sobre o guarda-rios, que em alguns lugares ele chama martim pescador, em outros pica-peixe, em outros aquele que tem lá no desenho do Nemo, sabe? Gaivota. E ele foi, cada vez que ele foi pesquisando, ele foi descobrindo mais e mais e mais coisas sobre aquele belo pássaro, o guarda-rios. Descobriu, por exemplo, que ele come peixes, mas que ele também come insetos. Ai, que ele adora uma minhoquinha bem fresquinha. E ainda descobriu também que ele põe ovos brancos enormes nas árvores ou então na beira, sabe daquelas moitinhas do mato lá na beira do rio. Mas o que foi mais impressionante que o Ricardo descobriu é que o maior predador do guarda-rios não são as cobras. Quem são? O homem que não cuida do rio, que joga o lixo pela janela do carro e que dessa maneira não colabora para o meio ambiente, acabando assim com as espécies de guarda-rios que estavam já sendo ameaçadas porque já não tinha mais tantos guarda-rios. Olha só o que aconteceu. Foi por esse motivo, por pensar, refletir, investigar e aprender sobre o guarda-rios, que o Ricardo tomou uma grande decisão de voltar a se preocupar com um mundo tão complicado. Mas dessa vez não era só preocupação, era de coração, porque o Ricardo, através dos pensamentos e da reflexão, tinha realmente entendido como era importante ele cuidar do meio ambiente. Primeiro, ele se preocupou só com o guarda-rios. Mas aí, de tanto refletir, ele descobriu que para poder cuidar do guarda-rios, ele precisa cuidar do rio. E depois, ele ainda percebeu que para cuidar do rio, ele precisava também cuidar dos peixes. E que não podia se esquecer dos ratinhos, das lagartixas, da minhoca, da própria terra em que estava a minhoca. Começou depois a se preocupar com as matas, com as florestas, lá onde vivem todos esses animais. E foi assim que ele começou a prestar atenção no sol, na chuva, na terra. Por causa dele entender que desde o guarda-rio até as florestas dos animais, a terra e o ar, ele era responsável para poder cuidar de tudo isso. Tomou uma grande decisão de voltar a se preocupar com um mundo tão complicado. Mas dessa vez não era só preocupação, era de coração, porque o Ricardo, através dos pensamentos e da reflexão, tinha realmente entendido como era importante ele cuidar do meio ambiente,
apagar a luz ao sair do quarto, desligar o ar-condicionado, não jogar o todinho pela janela, porque ele entendeu que ele, na verdade, não estava só se preocupando com o mundo, mas que ele estava também aprendendo a cuidar do guarda-rio. Hoje, com essa história, a Dona Filó quis trazer para vocês uma reflexão ou um pensamento muito importante. Perceberam que o Ricardo antes, ele só cuidava do planeta porque ele foi ensinado que precisava cuidar? E que depois que ele entendeu a importância que ele tinha no planeta e a importância dele fazer a parte dele de coração, pensando e refletindo por que ele tinha que fazer isso, o mundo ficou mais leve e ele pôde colaborar para um mundo que estava tão complicado. É isso, pequenos filósofos, que a Dona Filó convida vocês a refletir e a pensar. Será que quando eu tomo consciência, quando eu penso, não só eu penso por obrigação, mas quando eu penso de coração, eu realmente posso construir um mundo melhor? Que fazer filosofia é a arte de pensar. E aí eu vou convidar vocês para poder cantar uma música junto com a Dona Filó. Vamos lá? Vou contar para vocês o que é filosofar. Vem comigo aprender a beleza de pensar. Quando a gente se reúne para juntos dialogar, vão surgindo as ideias, como é bom investigar. E então a gente aprende a amar e partilhar. E é com essa música que a Dona Filó encerra essa história, convidando vocês para realmente refletirem com o coração como é bom conhecer e aprender sobre as coisas do mundo, porque é só dessa maneira que nós iremos construir um mundo menos complicado. Um beijo da Dona Filó para vocês e até a nossa próxima história!